Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Muito bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da Palavra de Deus. Ao meu lado, o presbítero Lucas Albuquerque. Graça e paz, Lucas, bom dia. Bom dia, graça e paz, apóstolo, graça e paz você aí de casa que nos acompanha. Prazer ter você aqui conosco. Você que está aí na Rádio Sudoeste, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Corre lá também, tá? Parou o seu carro aí. Corre lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, para que você possa acompanhar as programações que a gente tem postado aqui, que com certeza vai abençoar a tua vida e a tua família. Lucas, a gente está vivendo o mês de maio, né, o mês da família. Ontem a gente conversou um pouco sobre paternidade. Seguindo essa linha de pensamento, né, quando a gente fala, eu não conheço ninguém, não importa qual o gênero, hoje a gente fala de gênero, né, qual o gênero da pessoa, não importa. Se a pessoa tem um gênero diferente, pensa diferente, todo mundo no final, 99,9% das pessoas querem ter família. Pensam em ter família, pensam em ter filhos, a grande maioria pensa em filhos. Hoje a gente encontra, né, um monte de mulheres que têm medo de gerar filhos, medo de sentir dor, né, e etc. E adotam, então, os filhos do coração, e a gente entende os traumas, as dificuldades, e vamos embora. Mas todo mundo, no final, quer ter uma família, né, quer ter uma geração que virá a partir dessa família, mas ninguém faz a conta de pensar nas angústias de gerar ou ter uma família, elas constroem. E por conta disso as pessoas ficam ansiosas. Ansiosas com o quê? Ansiosas com o casamento que vai dar certo, ansiosos quando o filho nasce, que o filho vai ser aquilo que é o desejo do coração dos pais, ansiosos com relação à vida financeira. Há uma ansiedade. E talvez as pessoas não consigam entender, depois de Cristo entrar nessa família, ou se essa família já nasce em Cristo, né, que qualquer tipo de ansiedade é pecado. A angústia de um pai, a angústia de uma mãe por conta do futuro do filho, o futuro da família, essa angústia é a prova do amor de Cristo pela família. Jesus, no Getsêmani, ele chama os discípulos, né, separa ali 3 e fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Há uma angústia ali, mas não há uma ansiedade. Tem muitas pessoas hoje, Lucas, não entendendo essa angústia que todo pai, toda mãe que ama sente pelo filho, essa angústia de perda, essa angústia de futuro, essa angústia de propósito, mas linkando com o que a gente conversou ontem, e se você não assistiu, dá uma corridinha lá, assista, todo filho primeiro é gerado em Deus, entende? Antes de sermos formados no ventre materno, o Senhor já nos conhecia. Então já existe um propósito. Eu posso ter a angústia de ver o meu filho sendo aquilo que Deus quer que ele seja. Isso vai gerar em mim esse sentimento de angústia, de dor, por amar muito. Meu filho errando, talvez, as dificuldades e essa angústia, mas eu não posso ter ansiedade achando que meu filho não vai ser. Meu filho já nasceu sendo, e eu preciso ensiná-lo e direcioná-lo nesse propósito. A minha angústia não pode ser uma ansiedade de incredulidade. Será que o meu filho vai ser? Será que o meu filho vai dar certo? Será que a minha família vai dar certo? Eu não posso ter essa ansiedade, eu tenho que ter certeza que se é gerado em Deus, ou se Deus entrou nessa família, e se meu filho é presente em propósito de Deus, já deu certo. A nossa dificuldade, apóstolo, é que achar que quando chega a dificuldade é que está dando tudo errado. Na verdade, não funciona dessa forma. Às vezes a dificuldade é exatamente para nos levar para esse propósito, nos direcionar para esse caminho certo. Recebe a igreja. Né? A gente não foi treinado para passar por esses momentos difíceis. Né? 90% dos nossos ensinamentos, tanto dentro do nosso seio familiar quanto na escola, em qualquer outro lugar, é que hoje, infelizmente, na igreja também, né? Também. Hoje, infelizmente, na igreja também. Ainda funciona dessa forma e foi atenuado ainda para que fosse potencializado isso, né? Não, se o ministério não cresce, não tem mais pessoas entrando na igreja, talvez esteja errado. Mas, como eu vinha falando, né, a gente precisa entender que as dificuldades que chegam a nós, muitas vezes não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o inferno se levantando, que o inimigo está furioso, né? E sim entender que 90% desses problemas, às vezes, é Deus nos guiando para que a gente entenda esse propósito, para que a gente
às vezes uma dificuldade com o filho é para que a gente tenha mais atenção para esse filho Glória a Deus. e consiga direcioná-lo ele para o caminho certo e entender aquele propósito, entender esse tempo. Mas a gente, apóstolo, como eu vinha falando, é treinado a só... É de Deus, então tá tudo certo. Se Deus está no barco, o barco tá calminho, mas antes dele chegar, ela tava pegando fogo, né? Quase afunda o barco. A gente precisa ter esse entendimento que essas dificuldades que acontecem em nossas vidas não é para gerar ansiedade, como o senhor falou. Aleluia. Essa angústia precisa que a gente pare e entenda para onde Deus quer que a gente leve essa situação e consiga voltar para o caminho certo, ou às vezes a dificuldade é para que você seja forçado mesmo e consiga atravessar esse caminho e lá na frente você testemunhar de tudo isso que Deus vem fazendo. Teve um dia, né, a gente estava pregando e algo que é uma verdade do meu coração. As pessoas me perguntam: tudo bem, pastor? O que eu respondo? Não tá bem. Nunca tá bem. Nunca tá bem. Eu não conheço ninguém, cara. A gente pode estar na igreja e sentir aquilo que é o capacete, né? A gente conversa sobre isso. A pessoa com aquele capacete que é um item de segurança para trabalhar numa construção civil. O capacete não livra a pessoa de receber o tijolo na cabeça. Mas se receber, o estrago vai ser muito menor, né? A mesma coisa o Evangelho. O Evangelho não nos livra das questões de dificuldade com doença, questões financeiras, problemas com filho, problemas no casamento, enfermidades, como eu já falei. O Evangelho nos livra disso. A igreja não nos livra disso, tampouco Jesus nos livra disso. Mas nos protege que essa pancada não gere um estrago maior. Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum pastor, eu não conheço ninguém que, mesmo estando na igreja, no Evangelho, tendo uma vida buscando o Senhor, tentando se santificar em todos os propósitos, uma vida de jejum, que não tenha vivido um momento de angústia. Na verdade, quando a gente não está angustiado, eu fico preocupado. Alguma coisa está errada. E quando eu não estou angustiado, eu procuro uma coisa para angustiar. Está vindo um projeto agora, né? Semeando vida, um trabalho com moradores, com pessoas em situação de rua, está acontecendo. Se eu não tenho uma angústia, eu vou arranjar uma. Porque esse sentimento, entende? De não estar angustiado, gerando alguma coisa pelo reino, pelo Evangelho, eu não conheço ninguém que, estando em Cristo, agora está colocando o burro na sombra e o rabinho dentro da água para ficar tudo resolvido. A gente esquece que a dor gera vida, né, apóstolo? A mãe, para quando ela vai gerar a criança, quando vai nascer, ela passa por um processo de dor, independente se vai ser parto normal, se vai ser cesariano, vai gerar uma dor para que algo melhor nasça. E a gente vê essa geração que não quer passar por nenhuma situação difícil, o metiolate nem arde mais, né? E várias outras situações que são geradas, e infelizmente isso tem também chegado dentro das igrejas, naquilo que é o evangelho sendo passado para as outras pessoas. Estão tentando construir um evangelho que talvez não precise de tanta dor, talvez é um evangelho que só vai, né, melhorar a minha vida financeira e tudo mais, e a gente precisa entender que a dor não é uma coisa 100% ruim. É necessário que a gente passe por momentos de dores, por momentos de angústia, para que gerem projetos novos, para que vidas sejam geradas. E se Deus tem algo grande na nossa vida, com certeza vai haver angústia e vai haver momentos de dor. Eu fico procurando. 2 Coríntios capítulo 4, olha o que Paulo fala no versículo 17. E você que está aí, de repente, vivendo um momento de angústia, olha, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer, como você colocou, uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E ele diz assim: porque nós não temos que atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Então, que nessa manhã o Espírito Santo conduza o teu coração, onde não haja o pecado da ansiedade. A ansiedade é a incredulidade, é você duvidar que Deus pode fazer. E sim a certeza que essa angústia, ela é porque você ama a sua família, você ama o seu filho, mas você não tem uma preocupação daquilo que vai acontecer, porque você sabe que sua família é de Deus, que seu filho é de Deus, seu casamento é de Deus, e você vai descansar nisso. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa.